Bom dia, glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé, feche teus olhos, abre o teu coração, feche teus olhos, aquieta a sua alma, abre o teu coração. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. O que mais nós queremos é a tua presença, o que mais nós precisamos é da tua presença. Te invocamos no nosso meio, Senhor. Te invocamos no nosso meio. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, e nós te invocamos nessa manhã, nós te invocamos. Perto está o Senhor. Se move, Senhor, através de cada um aqui. Se move na vida de cada um aqui. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, mova as águas do nosso interior, que do nosso interior fluam rios de águas vivas, como Jesus disse. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, entregando tudo a Ti, Senhor, consagrando tudo a Ti e descansando no Senhor. Nós queremos descansar em meio às lutas. Nós queremos descansar, Senhor, em meio ao caos. Nós queremos aprender a descansar de Ti. Nos ensine a descansar no Senhor. Que nada nos ofereça descanso a não ser o Senhor, Deus. Que absolutamente nada tenha o poder de nos dar descanso a não ser o Senhor. E é em Ti que nós descansamos nessa manhã, é em Ti que nós entregamos, é a Ti que nós entregamos a nossa vida mais uma vez. Nós entregamos mais uma vez, mais um domingo, mais uma semana, nós entregamos diante do Senhor. Que o Teu nome seja adorado nessa manhã. Que o Senhor seja cultuado no nosso meio. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, tudo é por meio de Ti. Tudo aponta para Ti, que a nossa vida converja a Cristo. Que a nossa vida aponte para Cristo. Nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Nós viemos aqui para bendizer o Teu nome, para Te exaltar, para declarar que só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Não há outro que se compare, não há outro semelhante a Ti, não há ninguém que se compare a Ti. Somente o Senhor é Deus nesse lugar, nas nossas vidas. Somente o Senhor é Deus na nossa história. Somente o Senhor é Deus na nossa casa, na nossa parentela. Somente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Por isso, recebe o nosso culto desde já, recebe a adoração. Que toda adoração desse lugar seja realmente verdadeira, em espírito e em verdade. Nós viemos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Nos ensine a sermos esses adoradores, Senhor. Esses adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Adore o nome do Senhor, porque Ele é digno da tua adoração. Vamos adorá-lo nessa manhã. Adore e deixe o Senhor ministrar o teu coração. Deixe o Senhor fazer o que Ele precisa fazer. Deixe o Senhor fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Abre o teu coração para o Senhor nessa manhã. Abre o teu coração para as coisas que Deus quer fazer nessa manhã na sua vida. Vamos adorá-lo, Ele é digno. Vamos adorá-lo. Adore o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra lâmpada para os meus pés, e o Teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Que desce em plena terra seca e dela vai surgir verdes pastos,
que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Eu quero fazer valer tua palavra, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer
a minha canção e o meu
Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Adorado seja o Senhor no nosso meio. Te amamos e te louvamos. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Consegue aumentar a luz, Dudu? Por favor. Então, aí. É só um botão, né? Glória a Deus. Bom dia para quem chegou. Para os corajosos, né, que enfrentaram o frio. Certo? Apesar de que eu achei que fosse estar mais frio, né? Eu vi a previsão, estava 14 graus a máxima. Não está isso não, né? Acho que não está isso não. Se a gente não tem medo do diabo, vai ter medo do frio, gente? Não é? É demais, né? Se a gente não treme para o diabo, a gente vai tremer para um frio? Não. Podia fazer 0 grau, né? Cadê a Priscila e o Tiago? Para fazer 0 grau, né? A gente ia vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem nos visita essa manhã? É a sua primeira vez. Você veio pela primeira vez aqui. Você está pela primeira vez. Ali, cadê? Aqui. Levanta sua mão, deixa eu te ver ali. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Fica com a sua mão levantada, por favor. Agora eu vou pedir para os nossos irmãos aqui olharem vocês. Não precisa ter vergonha não. Sabe por quê? Porque uma alma bondosa no final desse culto vai te dar um abraço, tá bom? Então, mira em alguém aí, você que é da casa aqui, mira em alguém, você fala, é essa pessoa aqui que eu vou pegar no final do culto e vou dar um abraço nela. Tá bom? Visitantes, sejam bem-vindos. Que Deus fale muito ao coração de vocês. Me deram aqui 2 Bíblias, eu quero presentear vocês, tá bom? Eu queria dar essa daqui para aquele motoqueiro ali, ó. É motociclista, né? É isso? Então, Nancy, vai passando para trás. Vai chegar em você, fica tranquilo, vai chegar. Tá bom, eu pedi para ir passando, mas tudo bem. Obrigado, Nancy. E eu queria dar essa daqui para aquela família aqui. Vem cá. Pode vir alguém aqui? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Façam um bom uso, tá bom? Façam um bom uso dessa Bíblia. Faça bom uso dessa Bíblia, viu, irmão? Ou da motoca, faz bom uso aí, em nome de Jesus, tá bom? Deus tem coisa para fazer na tua vida, viu? Tá só começando, ouviu? Tá só começando. Glória a Deus. Deixa eu dar um recadinho aqui, alguns, aliás. Vocês sabem que nós temos 2 grupos de WhatsApp, então eu vou reforçar esse recado que eu dei em algum domingo atrás. Se você está no grupo, talvez você esteja nos 2 grupos, você está no Membros e está naquele Amigos. Se você está no Membros, pode sair do Amigos, não tem problema, tá bom? Então eu acho que agora, domingo à tarde, vai vir uma enxurrada de gente saindo, tá bom? Pode sair daquele grupo porque são informações duplicadas para você que está no grupo Membros e Amigos. Então sai do Amigos. Não faça como uma irmã nossa, que eu falei isso no culto, ela foi e saiu do Membros. Né? Eu falei, pronto, sabia que ia ter alguém que ia sair do Membros. Saiu mesmo. E a gente só pôde colocar ela 2 dias depois, que não aceitava, né? Tá? Então, pode sair do grupo Amigos se você está nos 2, tá bom? É muita informação para vocês. Na verdade, são as mesmas informações. Glória a Deus. Você sabe que nós fizemos uma primeira assembleia. Camila. Nós fizemos uma primeira assembleia e também você sabe que não deu quórum mínimo para nós elegermos presbíteros e diácono. Né? E glória a Deus por isso, Deus está no controle de tudo, Deus está nos ensinando em todo o tempo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma Assembleia Geral Extraordinária, que é o AGE, né? A gente vai fazer online. Por quê? Porque tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm os seus compromissos. Então, nós entendemos que para esse caso agora específico, para essa eleição, nós vamos fazer uma assembleia online, uma assembleia virtual. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que é membro dessa igreja, não tem desculpa, mano.
Não tem desculpa. Você perdeu todas as desculpas agora. Caiu por terra as desculpas. Foi uma por uma. Veio blá, 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 blá. Caiu por terra agora. Ah, mas eu vou trabalhar nesse dia, irmão. Se você conectar, entrar no negócio ali, só linkar, conectar, é um botão que você precisa no seu celular, só isso. Continua trabalhando, mas só entra, faz o login. Você está dentro e você só vota. Quantos minutos vai levar? 1 minuto. 1 minuto. Não dá nem tempo de ir no banheiro. Nem tempo de ir no banheiro. Ok? Então, assim, não tem desculpa. Nós precisamos. Se você quer que a sua comunidade de fé continue sendo estruturada, continue dando os passos. Achei que era o meu, porque o meu despertador faz barulho, achei que era o meu. Continue dando os passos, estruturando a comunidade, a nossa igreja. Você precisa estar nessa assembleia online. A gente vai marcar, vai ser em novembro, tá? A gente só está vendo a data, mas vai ser em novembro. E não vai ser de sábado, vai ser, por exemplo, numa quarta-noite, tá bom? Uma quarta-noite. Durante o jogo do Palmeiras, de preferência. Estou brincando, que eu quero secar eles, estou brincando. É brincadeira, é brincadeira. Mas vai ser, por exemplo, numa quarta-noite, tá? Poucos minutos a gente resolve isso e damos mais um passo importante aqui para a nossa comunidade. Então, fique esperto aí, vai estar nos grupos, ali no grupo, né, no grupo de membros da igreja, a data da assembleia que será online, tá bom? Online para a gente eleger presbíteros, diáconos e também ratificar a constituição da igreja, né, perante o estatuto que temos, tá bom? Então, é muito importante a tua participação. Nós faremos no próximo sábado, a ação social ali no albergue do Canindé, tá? No próximo sábado, nós já estamos, né, nos mobilizando, amém, Branco? Tá tudo certo? Glória a Deus. Então, próximo sábado, Eduardo, glória a Deus. No próximo sábado, a gente vai, 14 horas, mantém o horário, certo? Às 14 horas, nós nos encontramos ali na porta ali do albergue do Canindé. Dá para você ir de carro e para lá dentro. Você entra com o seu carro no albergue, você nem precisa deixar o carro na rua. Então, também não tem desculpa, amém? Então, em nome de Jesus, 14 horas, sábado que vem, a gente vai fazer essa ação social ali no albergue. A gente vai fazer uma festa para as crianças ali, né? De alguma maneira vai ter uma festa ali, mês das crianças. Então, ali são atendidas crianças, as mulheres, as mães, são atendidos idosos ali, 60 idosos, é isso, Branco? 60 idosos, umas 30 e alguma coisa de crianças. E quantas mulheres? 100. E 100 mulheres. Então, é importante o teu envolvimento numa ação social como essa. Irmão, eles não têm nada e eles precisam ouvir a palavra de Deus, eles precisam de alguma maneira ser suprido de alguma maneira. Amém? Então, 14 horas, sábado que vem, na porta do albergue do Canindé, os recados vão estar nos grupos, nos 2 grupos, tá bom? Membros e amigos, tá bom? Então, fica o convite. E se você quiser se envolver de alguma maneira, contribuir, ajudar, procura o Branco. Eu quero estar envolvido, eu me interesso por esse assunto, o Senhor está me pedindo, meu coração está inclinado para isso. Procura o Branco, procura a Vanessa ali no final desse culto e pega mais informações com eles. Ok? Amém? Amém. Tudo bem? Amém. Então a gente se vê sábado às 14 horas na frente do albergue. As famílias ali, a gente fez a festa de Dia das Crianças, né, Flavião? Sábado passado? Sábado passado. E quem viu a realidade ali, foi uma festa maravilhosa, mas a realidade ali é muito preocupante, né? É um contraste, né? E as famílias ali entraram em contato com o Flavião e fizeram um pedido. Tem uma família ali que está bem necessitada de um armário, um guarda-roupa usado. Então, assim, talvez você tenha um armário, um guarda-roupa, saiba de alguém que tem um armário, um guarda-roupa que está se desfazendo, tá? Que você está doando, que você está dando, eu não sei, até que você esteja vendendo esse armário, esse guarda-roupa. Se o Senhor tocar no teu coração, tem uma família ali, estão? Aí, pronto. Então, glória a Deus.
Então, olha para trás, você vai ver o Flavião. Você já, pronto, glória a Deus. Deus abençoe, Estão. Glória a Deus, Flavião. Deus é bom, amém? Isso é a igreja, né? Glória a Deus. Vamos ao nosso momento do ofertório. Aliás, se você quiser também participar de ações sociais nas comunidades, procura o Flavião, procura a Fernanda no final do culto também. Então, nós estamos fazendo 2 ações sociais, tá bom? No albergue do Canindé e em comunidade carente de São Paulo, tá bom? Então, se o seu coração se inclinar para isso, procura o Branco ou o Flavião para mais informações. Glória a Deus. Vamos ao nosso momento do ofertório. Há 2 chaves Pix da comunidade aqui, uma é o CNPJ, se você pudesse colocar de pé. Uma é o CNPJ e a outra é um e-mail, pix@basecomunidadecristã.com. Pix é um e-mail, pix@basecomunidadecristã.com. Amém? Então nós vamos adorar o Senhor e adorar também com nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos adorar. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela igreja de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Obrigado por fazermos parte, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Te louvamos, reconhecemos a tua boa mão, reconhecemos a tua bondade, tua fidelidade, reconhecemos a tua graça e nós te pedimos nessa manhã, recebe dízimos e ofertas, recebe, Pai. Recebe, Pai, esses valores e multiplica-os para que a tua igreja dê os próximos passos. E também nós te pedimos, multiplica, Pai,
multiplica em cada casa, Senhor. Que todos aqui sejam supridos, que todos aqui vejam a Tua fidelidade, Senhor, na área financeira. Cuida e abençoa a área financeira de cada um aqui, Senhor, de cada um. Que o Senhor dê emprego a quem tem orado por isso. Que o Senhor prepare, Pai, uma porta de honra. Que o Senhor recoloque o teu filho e a tua filha no mercado profissional. Que o Senhor libere promoções, Pai, para aqueles que têm orado por isso. Que os teus filhos cresçam profissionalmente. Que o Senhor libere condições para estudo, para crescimento profissional. Libera do alto, Senhor, oportunidades para os teus filhos. Libera oportunidades que venham do alto, Pai, para que o teu nome seja glorificado e honrado. Nós te pedimos, supra as necessidades de cada casa aqui, que cada conta seja paga no dia, Senhor, não depois, mas no dia. Que cada conta seja honrada para a glória do teu nome, Senhor. Que haja uma multiplicação, Senhor, de pães e de peixes no nosso meio, Senhor. Que haja uma multiplicação de pães e de peixes no nosso meio, para que ao final sejam recolhidos e compartilhados, Pai. Compartilhados com quem não tem, Senhor. Essa é a nossa oração. Cuida do teu povo. Cuida da tua igreja. Cuida de cada família. Põe a tua mão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou aproveitar o gancho da nossa última ministração sobre Êxodo, não domingo passado, retrasado, quando nós falamos da travessia do povo de Deus no Mar Vermelho, e quando Deus rasgou as águas em duas partes, Ele abriu o caminho, abriu o mar, fazendo um caminho para o povo sair do Egito e ser liberto de uma escravidão, ser salvo de uma escravidão. E nós cremos que aquele feito apontou para o que aconteceria na cruz, apontou para o sacrifício de Jesus, aonde, da mesma maneira que o mar se abriu em duas partes, ali na cruz o véu se rasgou também em duas partes. Ele foi rasgado do alto até embaixo, do céu em direção à terra, e aquele véu rasgado, ele abriu o caminho, abriu o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, para que eu e você, a gente pudesse se achegar ao Pai. E bendito seja o nosso Senhor por isso, amém? Então, nós vimos que o Mar Vermelho foi uma bênção para aquele povo, para o povo de Deus naquela ocasião. Mas nessa manhã, eu preciso falar que nem sempre o mar ele é favorável, irmãos. Nem sempre o mar ele se apresenta em condições navegáveis. Tem hora que esse mar, que o próprio Deus coloca na nossa frente, ele é um mar contrário. Ele é um mar completamente desfavorável, e foi isso que os discípulos de Jesus viram e experimentaram no início do ministério. Eles estavam começando a andar com Cristo, talvez no primeiro ano ali de ministério, e eles tiveram uma experiência terrível no mar, com as águas, quando eles foram surpreendidos por uma forte tempestade no mar da Galileia. Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram a respeito desse episódio. É isso? Glória a Deus. Ah, tem que ser, né? Ei, Vitinho, tem que ser, né? Não, é uma bênção isso. Imagina. Eu fico imaginando, né? Ali o Novo Testamento ali, quando Jesus pregava ali, eu acho que as crianças ficavam doidas ali, né? Correndo de lá para cá e abraçando ele, e se agarrando na perna dele. Quem se incomodava
tomou uma repreensão de Jesus, né? Deixe vir a mim os pequeninos, o reino dos céus é deles. Então, glória a Deus. Zoe, você é uma bênção. Zoe, você é uma bênção. E sai dando tchau, né? E sai dando tchau. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, três evangelistas escreveram a respeito disso. Mateus, Marcos e Lucas escreveram sobre esse episódio. A gente vai ler conciliando o que Mateus e Marcos escreveram, tá? A gente vai ler conciliando. Ora eu vou ler um pouco de Mateus, ora eu vou ler um pouco de Marcos. Mateus 8, do 23 ao 27, e Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Eu vou juntar esses dois textos, que é uma mesma história. Diz assim a palavra: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Comecei com Marcos aqui, tá? Agora eu vou para Mateus. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco na Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir o Teu Espírito Santo nos ministrando. Nós precisamos do Senhor nessa hora mais do que tudo, Senhor. Se não for o Teu Espírito Santo, essa palavra vai entrar e vai se perder, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que essa palavra entre em nosso coração e permaneça no nosso coração, frutificando, Senhor. Que a gente retenha a Tua palavra, que a gente retenha a verdade da Tua palavra no nosso coração e que a gente viva, de alguma maneira na nossa vida, que a gente viva essa palavra, que ela seja viva para nós, Pai. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus foi o primeiro a entrar naquele barco. Jesus foi o primeiro a entrar. Foi Ele que entrou primeiro. Os discípulos só seguiram Jesus. Olharam o mestre entrando e eles foram atrás de Jesus. Ou seja, em outras palavras, fizeram o que se espera que qualquer discípulo faça. Onde está Jesus? Eu vou para lá. O que Jesus está fazendo? Eu vou fazer. O que Jesus está falando? Eu vou falar. Discípulo de Jesus, se você não sabe, é um imitador de Cristo. Então, eles fizeram exatamente o que se esperava que eles fizessem. Vá aonde Ele está, faça o que Ele faz. E sempre nós ouvimos que estar onde Jesus está significa ser abençoado. Significa estar debaixo de bênção, né? Nós ouvimos sempre isso. E é verdade. Acreditamos nisso e cremos nisso. Mas nós erramos quando nós estabelecemos como uma verdade absoluta, como uma regra absoluta, que uma conversão a Cristo significa não ter mais problemas. Aí nós erramos. Aí a gente não entendeu nada. Isso não é verdade. Me converto a Cristo e não terei mais problemas. Isso não é verdade. Até porque seguir Jesus foi exatamente o que levou os discípulos direto, sem escala, gente. Foi um voo direto, sem paradas, para o meio de uma tempestade.
Tempestades fazem parte da jornada com Cristo. Tempestades fazem parte da jornada com Cristo. Irmãos, é impossível ter uma vida completa de calmaria, de bonança, uma calmaria permanente. Vou sempre navegar em águas tranquilas e nada vai me tirar o sossego. É impossível isso acontecer. De vez em quando, ok. De vez em quando, ok. E nós oramos por isso. Deus, Deus, como eu quero ter paz. Deus, para com essas confusões que estão ao meu redor. Deus, de vez em quando, ok, nós vivemos uma fase assim, mas sempre não. Na verdade, águas tranquilas, irmãos, elas vêm justamente depois da tempestade. Primeiro vem a tempestade, e depois que ela se acalma, aí vem águas tranquilas. Ok? Sim? Ou estou viajando aqui? Na agenda de Deus, havia uma tempestade programada. Irmão, se você está na agenda de Deus, e eu creio que você está, há tempestades que foram programadas para a sua vida, amém? Amém? Eu sinto um pânico aqui, mas está tudo bem. Calma, vai dar tudo certo. Depois do temporal vem a bonança, amém? Mas vai dar tudo certo. Mas a gente precisa entender, irmão, se eu estou na agenda de Deus, tem tempestade programada para a agenda que eu estou vivendo com o Senhor. E de repente ali o cenário mudou. De repente o cenário mudou. De repente ali o mar da Galileia virou. De repente. A ideia do texto é isso, é essa, de repente. Em outras palavras, na sua vida, na minha vida, tempestades chegam sem avisar, ok? Elas surgem do nada, não para Deus, para nós, para Deus não, mas para nós, do nada, ela surge. Mas meu Deus, estava tudo tranquilo? Como assim? Virou, o mar da Galileia virou, do nada o mar virou, e quando a gente se dá conta, a gente já está no meio da tempestade, e essa tempestade está engolindo a gente. Quando cai a ficha, você fala assim, meu Deus, eu nem vi como começou, eu só sei que eu estou no meio de um temporal. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali navegando, um dia que provavelmente deve ter sido de céu azul, porque eles eram pescadores experientes, então se o tempo tivesse esquisito, eles iam falar, não, mestre, tem certeza? O mar não está bom para navegar. Mas eles entraram. Todos entraram, mas de repente, em algum momento dessa travessia do mar, o tempo fechou. As brisas viraram fortes rajadas de vento. O mar da Galileia, irmãos, ele tem uma particularidade, ele tem algo nele que explica o porquê dessa mudança repentina do clima. A gente precisa entender que esse mar, na verdade não é mar, tá? Na verdade ele é um lago de água doce. Mas ele é considerado um mar por causa do tamanho dele. É chamado de mar por causa do tamanho dele. Ele é extenso, ele tem 14 quilômetros de comprimento por 21 de extensão. Então, 14 por 21 quilômetros, então é muito grande. Ele é considerado um mar porque você está numa margem desse mar, você não vê a outra margem. A impressão que dá é que ele é um mar mesmo, mas ele é um lago de água doce. E ele fica numa região, ali, uma região de depressão, baixa altitude. Ele fica lá embaixo. E ele é cercado por um monte de montanhas, por cadeias montanhosas altas. E lá em cima, no topo das montanhas, o vento está batendo. O vento está batendo, o vento está batendo. Quando esses ventos passam pelo topo das montanhas, a geografia local faz com que esses ventos, eles desçam com tudo para baixo, lá no mar. Eles vão com tudo lá para baixo e eles tocam as águas violentamente e aí vira o tempo, e aí agitam as águas e aí causam as tempestades. E é isso que causou essa tempestade. Essa é uma característica que faz do mar da Galileia ser mais parecido com um pedaço de alto mar, um pedaço de oceano, lá do alto mar.
Ele não é um simples lago de água doce, uma represinha tranquila. Não, ele de repente ele vira. E para se ter uma ideia, o termo grego usado no texto aqui para grande tempestade, né, sobreveio uma grande tempestade, significa literalmente, sabe o quê? Grande terremoto. A palavra é grande abalo sísmico, grande terremoto. Então esse quadro aqui é o de uma tempestade que surge de repente e que abala o chão, como um terremoto, que estremece a vida, como um terremoto, que varre os apoios naturais de qualquer um, como um terremoto. Por isso, o texto diz que aquele barquinho, ele era varrido pelas ondas de um lado para outro. Ele ia para lá e ia para cá, que nem barata tonta. Eles remavam e nada mudava. Eles remavam e o barquinho não saía do lugar. E eles não tinham mais o que fazer. E eles eram marinheiros, pescadores, experientes, mas eles não tinham mais o que fazer. Nenhuma experiência de pesca resolveria aquela situação. E sem esquecer que nós não estamos falando de um barco de cruzeiro como nós temos hoje. Era outra realidade, estamos falando de 2000 anos atrás. Era um barco de madeira, gente. Não tinha motor, não tinha estabilidade nenhuma como tem um cruzeiro hoje. Era um barco à vela, um barco aberto, exposto, um barco a remo, madeirinha, barco simples de pescaria, gente. E Marcos registra que esse barco foi se enchendo de água. A água começou a entrar no barco, ou seja, vamos naufragar a qualquer momento. Esse era o quadro ali. E nisso, então, começaram perguntas na cabeça dos discípulos, dúvidas no coração dos discípulos. Jesus, nós vamos morrer? Jesus, foi para isso que o Senhor me chamou? Eu fico pensando Pedro, né? Pedro foi chamado no mesmo mar da Galileia, pescando, né? Jesus chegou para Pedro e falou assim: eu vou fazer você pescador de homens, larga tudo, larga essa rede, larga esse barco e me segue. Aí, mais para frente, Pedro está no meio desse temporal e eu imagino as dúvidas na cabeça dele, os questionamentos, perguntando assim: cara, há uns meses atrás, ele me chamou nesse mesmo mar e me deu promessas e falou que eu ia pescar homens, que eu ia isso e eu ia aquilo, eu tenho sonhos, eu tenho projetos e não sei o quê. E eu vou morrer hoje? Começam dúvidas no coração, na cabeça. E a minha família, que eu deixei lá, lá no continente, né? Lá na margem? E a minha família, que eu deixei em terra? Como vai ser? Quem vai cuidar deles? Parece que o Senhor está indiferente a esse meu sofrimento. Parece que o Senhor não está nem aí. Quando a gente está em tempestade, as tempestades da vida, esses são os primeiros pensamentos que vêm na nossa cabeça. Ah, Deus, não sei, mas ele parece estar indiferente porque não faz nada. Ele me permite viver isso e a impressão que dá é que nada vai mudar. O que está acontecendo? Talvez a nossa angústia no meio de uma tempestade seja por uma aparente demora de Deus em acabar com a tempestade. Não, está demorando muito. O tempo está passando e a tempestade não vai embora. Ou então, a nossa angústia é pelo silêncio de Deus. Tempestade ensurdecedora nos nossos ouvidos, e o que mais nós queremos é ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, e a nossa angústia é exatamente pelo fato de que a voz de Deus que eu quero ouvir eu não ouço. Eu não consigo ouvir, porque eu só ouço o barulho dessa tempestade. E que é uma loucura maior ainda, um desespero maior ainda, Jesus dormia em plena tempestade. Ai, está de brincadeira, Jesus. Aí o Senhor está tirando com a minha cara, né? Porque eu li que o Senhor não dormita e nem dorme, não cochila o guarda de Israel, ele não dorme, não é possível que Jesus esteja dormindo. Peguei uma contradição bíblica, pronto. Não quero mais saber. Agora eu vou viver minha vida, porque afinal de contas o Senhor dormiu. Onde já se viu?
Irmãos, Jesus tinha passado o dia todo pregando, ensinando, curando, tocando as pessoas, parando por um, tocando ali, abençoando uma multidão, tudo ali em Cafarnaum. Final do dia, ele entrou cansado no barco, ele estava cansado, e já era tarde. Marcos, ele faz questão de escrever, já tarde entrou no barco, e eles começaram a navegar, e Jesus, quando começa a navegar, o que ele faz? Ele sabe o que faz. Ele vai lá para o fundo do barco, procura um cantinho. Não, aqui não. Ah, esse cantinho aqui tá bom, olha. Foi lá, procurou um cantinho, ajeitou um cantinho para ele, deitou, agradeceu ao Pai. Pai, obrigado por esse dia. Mal sabem os discípulos o que vai acontecer, mas obrigado, Pai. Mal sabem eles que espera eles, mas glória a Deus por isso. E ele foi lá, se ajeitou, descansou, e o que ele fez? Dormiu. Apagou, irmãos. E o barco mar adentro, e o barco ia navegando, e o barco entrando cada vez mais, se afastando cada vez mais da margem e indo para o meio do mar da Galileia. E de repente, tempestade chega. E Jesus fazendo o quê? Dormindo. Ali aonde? Na polpa, atrás do barco, na parte traseira do barco. Num travesseiro, olha que bênção. Marcos escreveu que ele deitou, dormiu num travesseiro. Estava ali descansando. A palavra grega para travesseiro significa almofada, acolchoado. Não era exatamente o teu travesseirinho de plumas de pavão, sabe? Não era esse travesseiro, com lençol fio egípcio, não. O Egito tinha ficado para trás. Não era exatamente isso. A palavra almofada aponta para literalmente uma almofada, uma almofadinha, um acolchoadinho, que ficava sobre um banquinho que todo barco de pescaria, todo barco de um pescador tinha. Um banquinho, uma almofada. Um parzinho, banquinho mais almofada, em um barco. E quem sentava nesse banquinho, irmãos, não era qualquer um, tá bom? Quem sentava no banquinho desse barco era quem comandava a embarcação. Quem era o comandante daquela embarcação era o que ia sentar nesse banquinho com essa almofadinha. Então, mesmo descansando, mesmo dormindo, Jesus está mostrando para nós que ele sempre permaneceu no comando de todas as coisas ali, com ou sem tempestade. O comando é dele. Aí eu te faço uma pergunta: quem está sentado nesse único banquinho? Não tem dois banquinhos, tá bom? Não tem, é um banquinho só. Quem é que está sentado no único banquinho da sua vida, do seu barquinho? Quem está sentado? De quem é esse lugar? Lugar de comando, tá? Lugar de comando. De quem é esse lugar de comando na sua vida? Sejam em mares calmos, sejam em mares agitados. Quem senta nesse lugar? Alguém vai ter que sentar. Vago ele não vai estar. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Jesus quer sentar. Mas se ele vê que tem gente nesse banquinho, sabe o que ele faz? Ele vai para outro lugar. Ele não vai ficar brincando. Sabe a dança da cadeira? Dança da cadeira, sabe? Esquece. Você não vai fazer dança de cadeira com Jesus, irmão. Não, vamos ver quem senta primeiro, Jesus. Jesus vai falar assim, brinca sozinho aí que eu tenho mais o que fazer. O banco é meu. E eu não vou brincar de dança da cadeira para ver se eu vou conseguir sentar nesse banquinho ou não. Eu só vou sentar se tiver vago. Para estar vago, a gente tem que sair do banquinho, amém? Para estar vago, eu tenho que tirar quem está nesse banquinho que não lhe é de direito. Eu tenho que tirar, por favor, se retire. Eu vou arrumar uma outra acomodação para você, mas aqui quem senta é Jesus. Quem comanda a minha vida é Jesus. Quem comanda a história da minha vida é Jesus. Eu mesmo não vou sentar. E que dirá colocar alguém outro para sentar no comando da minha vida? Irmão, só tem um comandante na nossa história, amém? E o nome dele é Jesus Cristo.
E são muitas as tempestades, são muitas as tempestades. Irmão, tempestades é o que não faltam ao longo da nossa vida. Até para Jesus, sabia? Sobraram tempestades, ó. Dá para escolher, qual que você quer? Quer que eu conte uma tempestade para você? Eu conto várias, eu tenho várias aqui. Sabe quando eu fiquei 40 dias no deserto? Eu fui tentado dia e noite, 40 dias, sendo tentado pelo inimigo, por Satanás. 40 dias eu estava em jejum, sendo tentado pelo inimigo. Ali eu estava numa tempestade. Ou então, te dão uma outra tempestade. Sabe quando eu tive que sair do trono, lá do céu? Eu tive que abrir mão de um trono. Eu tive que sair do trono para encarnar como um homem. Aliás, nem um homem, é um bebê. Eu vim a essa terra perdida, esse mundo caído, como um bebê. Eu vim na fragilidade de um bebê. Eu vim com a incapacidade de um bebê. Eu vim com a incapacidade de andar. É Deus falando, tá? Eu vim com a incapacidade de falar. Imagina, eu fiz o mundo pelo poder da minha voz e eu vim na fragilidade de alguém que nem fala. Eu vim na incapacidade de ser totalmente dependente de um cuidado de um pai e de uma mãe, Maria e José. Eu escolhi isso. Eu escolhi enfrentar essa tempestade. Eu vim como alguém que nem se alimentar sozinho conseguiria se alimentar. É uma ironia do Criador tudo isso. Mas é. Será que tudo isso não foram tempestades que Jesus fez questão de enfrentar? Quer mais uma tempestade? Toda vez que ele olhava para o lado e via, sabe quem? Os religiosos. Os religiosos, cara, esse grupo de religiosos, esse grupo era embaçado, cara. E ele olhava esse pessoal, ele olhava, cara, eles não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Tempestade. Cara, eles comercializam a minha palavra. Isso é uma tempestade para Jesus. Ele olhando aquilo, ele fala, isso é uma tempestade para mim. Eles vendendo a minha palavra. Eles negociando com políticos. Isso é uma tempestade para mim. Líderes religiosos fazendo isso. Eles complicando a simplicidade do evangelho. Essa é uma grande tempestade para mim. Eles impedem as pessoas de entrarem pela porta do reino. Eles enganam as ovelhas, eles distorcem as escrituras. Todas tempestades para Jesus, e ele enfrentou uma por uma. Ou então, quando ele não era ouvido na sua própria terra. Você já foi rejeitado? Você já foi traído? Já foi escarnecido? Quando Jesus ia pregar na sua própria terra, lá na Galileia, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos da sua própria casa, pelos seus. Tempestades, quando rejeitavam o ensino de Jesus. Quando rejeitavam, sabe o quê? Ele como Messias prometido. Imagina, eles me rejeitam. Tempestade. O que dirá então quando ele foi traído por um beijo? O que dirá então quando ele foi traído por 30 moedas de prata? Preço de um escravo. Equivaleram ele a um escravo. Tempestade. Tempestades de quando Jesus foi preso, quando ele foi espancado, quando ele foi humilhado, quando ele foi julgado injustamente, quando ele foi torturado e quando ele foi pregado numa cruz. Tudo isso sem ter uma unha de culpa. Tudo isso foram tempestades que Jesus enfrentou. Sabe uma tempestade? Na minha humilde opinião, para Jesus, para mim é a pior das tempestades que ele enfrentou, para mim, foi a separação dele com o Pai. Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Pai,
porque o Senhor me desamparou. Na cruz ele declara isso. Para mim ali foi a pior das tempestades que ele enfrentou, de ter que ver o Pai virando o rosto para ele, quando todos os pecados de todas as histórias foram lançados sobre os ombros de Jesus. E várias outras tempestades, irmãos, várias outras tempestades que Jesus teve que enfrentar. Então, realmente nós não sabemos, eu e você, nós não sabemos muitas vezes o porquê das tempestades acontecerem na nossa vida. Mais de uma coisa a gente pode ter certeza. A certeza de que Jesus conhece cada uma das nossas tempestades. Inclusive, ele conhecia a tempestade que caiu no mar da Galileia. E os discípulos desesperados foram até ele para acordá-lo. Senhor, acorde, nos salve, nós vamos perecer, nós estamos perecendo, faça alguma coisa, nós vamos morrer. Foi o clamor dos discípulos. E a palavra mostra que Jesus, ele se levantou, ele acordou, se levantou, e ele repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e a Bíblia diz que se fez uma grande bonança, veio uma grande calmaria. Talvez, irmãos, muitos aqui estejam lidando com uma tempestade já por muito tempo. Não é novidade. É uma tempestade que se prolonga, é uma tempestade que se arrasta. Às vezes é uma tempestade silenciosa. Às vezes ela é silenciosa para todos que estão ao seu redor, menos para você. Para você é um barulho ensurdecedor, mas para quem está ao seu redor é silenciosa. Às vezes é uma tempestade em que as pessoas te veem e nem imaginam que você está vivendo aquela tempestade. É algo assim, só você e o Senhor sabem o quanto você tem sofrido por causa de uma tempestade, o quanto isso te angustia na sua alma, o quanto isso atingiu o teu coração em cheio e você está ali sofrendo sozinho. Uma tempestade solitária. Só você e o Senhor sabem. Mas saiba que toda tempestade que vem, ela vai. Toda tempestade que um dia veio, tem um dia também para ela se afastar de nós, amém, queridos? Porque uma tempestade não pode durar para sempre, irmãos, não pode durar, não pode, porque senão não é tempestade. A tempestade, ela subentende-se que ela é um negócio que vem e sai. Isso é uma tempestade. Então, a tempestade não pode durar para sempre, não tem quem aguente uma tempestade por muito tempo. Ela pode até vir, mas ela tem uma data para ir embora, amém? E Deus sabe, Deus sabia a data que ela se apresentou para você e Deus sabe a data que a sua tempestade vai primeira. Está na agenda de Deus, você tem que crer que há uma agenda de Deus para a tua vida. Deixa eu te lembrar da primeira coisa que nós lemos no texto aqui. Primeira coisa que nós lemos. A coisa que Jesus disse aos seus discípulos antes de todos entrarem no barco, inclusive Jesus. Passemos para outra margem. Foi a primeira coisa que Jesus disse. Antes de entrar no barco, antes da tempestade acontecer, passemos para outra margem. Vamos atravessar esse mar. Nós vamos entrar e nós vamos atravessar, nós vamos navegar e nós vamos chegar do outro lado desse mar. Então, antes de entrarem no barco, antes de toda a mudança de cenário, os discípulos tinham uma palavra dada por Jesus: nós vamos passar para outra margem. Sabe o que significa, irmãos? Que cada um deles ali, todos, tinham um destino. Igualzinho a gente aqui, ó. Igualzinho eu, igualzinho você. Todos nós temos um destino dado por Deus. Nós temos uma palavra da parte de Deus. Uma palavra talvez dizendo assim: não desista no meio da tempestade. Não desista quando a tempestade cair sobre a tua vida. Não desista, porque eu tenho uma palavra para você. Você vai chegar na outra margem. Você vai chegar do outro lado. Jesus está nos levando, irmãos, para lugares mais altos. Jesus é aquele que nos leva para lugares mais altos, e isso só acontece quando a gente atravessa algumas tempestades. E Deus realmente permite, e Deus realmente manda tempestades sobre nós, porque Ele quer tratar com a nossa vida, Ele quer fazer, Ele quer promover coisas dentro de nós. Talvez Ele queira dar
mais fé para a gente. Talvez Ele queira aumentar a nossa fé, o nível de fé. Ele virou para os discípulos e falaram assim: homens de pouca fé, homens de pequena fé. Talvez a tempestade ela vem sobre a nossa vida para acrescentar uma fé diferente da fé que a gente tinha até agora. Talvez Deus permita uma tempestade para nos fortalecer, irmãos, para nos amadurecer, para nos ensinar a reagir como Cristo reage. Talvez Ele permita as tempestades para a gente discernir tempos e estações na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida do mundo aqui, ó, as eras e as estações do mundo. Talvez Ele permita as tempestades. Talvez Ele permita as tempestades para a gente sair de um lugar e chegar a outro lugar, mas chegar diferente, não do mesmo jeito, chegar mais perto do Senhor. Irmãos, se a tempestade não te aproximar do Senhor, ela não cumpriu o seu propósito. Ela não cumpriu o propósito dela, da tempestade. A tempestade vem para nos aproximar do próprio Senhor. Os discípulos, eles grudaram em Jesus, acorda Jesus, eu preciso de ajuda. Então a tempestade, Jesus manda uma tempestade para que a gente se aproxime mais e mais de Cristo e descubra um lugar de dependência dele que a gente até então não tinha, não conhecia. E talvez descubra uma fé maior ainda na sua palavra, uma fé que a gente não tinha até então. Deus tem tempestades para todos nós e isso faz parte da jornada com Cristo de cada um aqui. Amém, queridos? Gabi, pode vir? Tiago, Beto. Se você pudesse levantar. Irmãos, enfrentar uma tempestade não significa navegar numa direção contrária da presença de Deus. Enfrentar uma tempestade quer dizer que eu vou me aproximar de Deus, esse é o propósito. Enfrentar uma tempestade não significa se distanciar dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. E também não significa que Deus não está nem aí para a gente, não está nem aí para o nosso sofrimento, não está nem aí para a nossa angústia, para as nossas dores, não. Então, irmãos, nunca acredite na mentira que a tempestade é a ausência de Deus na nossa vida. Nunca acredite nessa mentira, porque o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, disse o profeta Naum. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor tem o seu caminho, o caminho do Senhor para cada um de nós. Ele inclui a tormenta e a tempestade. Jesus prometeu estar conosco, irmãos, por todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Isso inclui a sua presença nas piores tempestades. A garantia de Jesus não é a ausência de tempestades. Ele nunca vai te garantir isso. Ele não te garante isso. A garantia dele é a presença dele nas nossas tempestades. Essa é a garantia do Senhor. E se você é crente de verdade, crente que não senta no banquinho do barco, crente que não deixa ninguém sentar no banquinho do barco a não ser Jesus. Se você é esse crente, você prefere estar no centro de uma tempestade, no olho do furacão, com Cristo. Você fala, esse é o meu lugar. Jesus está no centro da tempestade, no olho do furacão, é ali que eu quero estar. Você prefere estar no centro, no meio de um temporal, com Cristo, do que nas águas mais calmas, afastado de Cristo, longe da presença do Senhor. Irmãos, Jesus não prometeu ausência de tempestades. O que Jesus prometeu para os seus discípulos foi: nós vamos chegar no outro lado, nós vamos atravessar nós vamos atravessar o lago, o mar, nós vamos atravessar a tempestade, nós vamos chegar na outra margem. Meu papel, seu papel, é aprender com as tempestades.
e fazer o que os discípulos fizeram: clamar. Clamar. Clamar para que Jesus dê um basta nas tempestades. Eu creio que, mesmo descansando, Jesus, ele quer, vamos dizer, ser incomodado por nós. Senhor, eu não aguento mais, eu vou morrer. Eu não suporto mais. E eu preciso que o Senhor se levante e ponha um fim nessa tempestade que tem me assolado por tanto tempo. Você crê nisso? Olha o que diz o Salmo 107. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. E as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança, e assim o Senhor os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E o que impede de nós orarmos agora? O que impede você de clamar como os discípulos clamaram naquele barco? A minha fé é pequena. A fé deles também estava pequena. A ausência de fé é uma coisa, uma fé pequena é outra. São coisas completamente diferentes. Se eu tiver um grão de mostarda, eu creio que eu verei o milagre do Senhor. Se eu falar assim, não, eu não tenho fé, não quero, não tenho fé, é zero. Ok. Ali Jesus não fez muitos milagres. Ok. Mas se eu virar e falar assim, Senhor, o Senhor conhece a minha fé. Está que nem as dos discípulos ali no barquinho. Homens de pouca fé. Eu estou desse jeito, Senhor. A vida está sendo cruel comigo. Eu creio que essa oração agrada o Senhor. Eu creio que essa oração move o Senhor. Eu creio que essa oração move o Senhor. O que impede de nós orarmos agora? Nada. Nós vamos adorar e orar. Adorar e orar. Qual é a sua tempestade nesses dias? Qual é a sua pior tempestade nesses dias? Top 3, vai. Você tem. Eu sei que você tem. Eu tenho. Todos têm. Todos nós temos. Tempestade 1, tempestade 2, tempestade 3. Pode listar para o Senhor. Nós vamos orar. Adorar e orar. Vamos adorar. Tua voz me chama sobre as águas. Adore o nome do Senhor. Onde os meus pés, aquele que senta no banquinho e comanda a tua embarcação, comanda a tua vida. E Ele é poderoso. E ali te encontro. Ele é poderoso. No mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão. Então, na sua angústia, me clamaram ao Senhor, guiará. e Ele os livrou das suas tribulações.
fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim o Senhor os levou ao desejado porto. Nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Talvez a sua tempestade seja a dificuldade em perdoar alguém. Talvez você, por anos e anos e anos, até tentou perdoar alguém, mas não consegue de jeito nenhum. Você até falou: Deus, eu quero perdoar, mas é mais forte do que eu. E dentro de você vai crescendo uma raiz de amargura. Talvez essa seja a tempestade que tem te consumido nesses dias. A falta de perdão. Senhor, nós clamamos para que no nosso meio não haja raiz de amargura. Nós clamamos para que no nosso meio o perdão seja uma característica nossa, Senhor. Nós queremos perdoar todos, Pai. Todos que fazem mal, nós queremos perdoar nessa hora. Acalma essa tempestade que tem nos machucado, Senhor, por anos e anos. Acalma essa tempestade que tem incomodado, Senhor, o nosso coração. Coloca um basta, põe um basta nessa tempestade, Senhor. Nós perdoamos como o Senhor nos perdoou. Nós perdoamos como o Senhor nos perdoou. Limpa o nosso coração, nós te pedimos. Talvez a tua tempestade seja o fato de você ter sido rejeitado. Rejeitado por um pai, por uma mãe, por um pastor, rejeitado por um amigo, rejeitado por uma esposa, um esposo, rejeitado por alguém que você jamais esperaria que isso acontecesse. Talvez essa seja a sua pior tempestade, a rejeição, o desprezo, o menosprezo, a traição. A rejeição, a traição, a dor que a tempestade da rejeição e da traição provocam no nosso coração. Talvez essa seja a tua tempestade. E isso causou feridas assim profundas. Não é superficial, é profundo. E ela não cicatriza de jeito nenhum. Pelo contrário, ela sangra e ela sangra e ela sangra. E você vai andando e vai deixando marcas de sangue. Não são marcas de Cristo. São marcas de feridas por uma rejeição, por uma traição. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos nessa manhã. Cessa a tempestade dessa dor de sermos rejeitados, traídos, feridos. Cicatriza o que hoje é uma ferida aberta, cicatriza no nosso meio, Senhor. Opera um milagre no nosso meio, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, cessa essa tempestade, acaba com essa tempestade. Visita os teus filhos nessa manhã, Senhor, fazendo o que nós não conseguimos fazer. Nós não temos força para isso, mas o Senhor é forte e poderoso nas nossas batalhas. O único que pode cessar uma tempestade é o Senhor. Nós não podemos fazer isso. O que nós podemos fazer é clamar, e nós estamos fazendo isso. Clamamos a Ti, ainda que a nossa fé seja pouca. Nós clamamos a Ti, Senhor. Talvez a tua maior tempestade nesses dias é a notícia de uma enfermidade, seja na sua vida, seja na vida de quem você ama. É o diagnóstico de um médico. Isso te abalou, isso fez
os mares que eram calmos se agitarem, como nunca se agitaram antes. Talvez seja uma enfermidade num filho, numa filha. Talvez seja uma enfermidade na sua própria vida. Uma doença mesmo. Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. O Senhor curava, o Senhor cura e o Senhor ainda vai curar. E nós clamamos nessa manhã, cessa toda tempestade provocada por enfermidades no nosso meio, Senhor. Cessa toda tempestade, vem com a tua cura no nosso meio. Opera milagres, Senhor. Faz, Pai, câncer recuar. Faz, Pai, toda enfermidade recuar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera os teus sinais, prodígios e milagres em nosso meio. E cessa toda tempestade de enfermidade na nossa vida, é o que nós te pedimos. Nós te pedimos. Talvez a tua enfermidade, a tua tempestade seja, sabe o que, irmão? Um desespero por questões financeiras. A preocupação com a tua casa, com a tua família, com as contas. Talvez essa seja uma tempestade que tenha te afligido e está te afligindo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos, cessa toda tempestade financeira na vida dos teus filhos. Traz uma calmaria, Senhor, traz uma bonança. Que a gente aprenda a depender de Ti. Mas nós não queremos viver para sempre uma tempestade, Senhor, na área financeira. Visita a área financeira dos teus filhos com mares e águas tranquilas, mares calmos. Estabilidade, Senhor. Estabilidade. Que o nosso barquinho esteja estável contigo. Não estável por causa de finanças, mas estável em Ti, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Visita, Senhor, eu te peço, a área financeira dos teus filhos. E cessa toda tempestade nos negócios, toda tempestade na carreira profissional, toda tempestade nas finanças. Cessa essa tempestade. Se levante e aquiete e repreenda, Pai, mares e ventos contrários à nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez a tua tempestade, irmão, seja emoções que oscilam. Talvez você seja inconstante nas suas emoções. Inconstante. Ora você está bem, ora você está mal. E às vezes você nem sabe o que acontece. Você está bem, de repente, é como uma tempestade, de repente muda tudo. Você fala, nem sei o que aconteceu, não aconteceu nada, mas eu fiquei mal. As minhas emoções, elas oscilam. Senhor, se levanta nessa manhã e cessa as tempestades nas nossas emoções. Nós não queremos ser como um barco que vai de um lado para o outro, agitado pelo vento. Nós queremos ser homens e mulheres estáveis emocionalmente, Senhor. Centrados em Ti emocionalmente, Senhor. Equilibra as nossas emoções. Nos dê domínio próprio, Senhor. Não instabilidade emocional, mas domínio próprio. Domínio próprio sobre emoções, sobre o pecado. Talvez a tua tempestade seja exatamente o pecado. O ciclo pecaminoso. O ciclo, a roda gigante que você vive. Talvez essa seja a tua pior tempestade. Talvez essa seja a tempestade que dura por anos e anos e anos. É como se fosse um relógio programado. Está se aproximando e daqui a pouco eu sei que eu vou cair. Está quebrado isso na sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos nessa manhã, cessa a tempestade da prisão que o pecado exerce nas pessoas. Nós somos livres em Cristo. Te conhecemos a verdade, e a verdade que é Cristo nos libertou. Nós declaramos essa palavra sobre nós. Nós somos livres em Cristo. Nenhuma unha ficou no Egito, nenhuma unha pertence ao inimigo. Nós somos inteiramente pertencentes ao Senhor, porque foi o Senhor quem nos comprou, mais ninguém.
Nós fomos comprados, resgatados por alto preço. Nós somos propriedades exclusivas e particulares do Senhor e de mais ninguém. Por isso nessa manhã, quebra toda cadeia, quebra toda corrente, quebra os grilhões que aprisionam no pecado, quebra, despedaça o jugo, despedaça as acusações, despedaça toda a garra de Satanás sobre o teu povo, despedaça, tira o jugo de sobre o teu povo e nos liberta por completo. Nós somos livres, nós vamos andar em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo te libertou, foi para a liberdade que Cristo te libertou, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Nós somos livres. Cessa a tempestade do pecado, cessa a tempestade do pecado. Adore, adore. Espírito Santo de Deus, não seremos abalados. O Senhor é aquele que repreende os mares contrários, os ventos contrários, as tempestades da vida. Contemple e veja o Senhor acabando com as tempestades na sua vida. Ele conhece uma por uma, e você não está sozinho. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, nós entramos no descanso, entramos num descanso, queremos descansar em Ti, seja em meio à tempestade, seja em meio a mares calmos. Nós queremos sempre descansar no Senhor e somente em Ti. Nessa manhã nós entregamos mais uma vez o banco do nosso barco, o banco do comando do nosso barco. Esse banco é Teu, Jesus. Nós não vamos sentar nesse banco e nós não vamos deixar ninguém mais sentar nesse banco. O Senhor reina e o Senhor governa, e o Senhor se assenta como um rei se assenta no trono. O Senhor se assenta no banco do nosso barco. É digno esse banco do Senhor. Sente e comande todas as coisas na nossa vida. Comande a direção que o nosso barco está indo, Senhor. E não importa se novas tempestades surgirão, não importa se a gente vai atravessar o meio de uma tempestade, não importa. O que importa é que nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. O que importa é que nós somos do nosso amado e o nosso amado pertence a nós. Isso é o que mais importa para nós, a Tua presença, mesmo em meio a uma tempestade. Comanda todas as coisas e governa todas as coisas, é o que nós te pedimos. Governa todas as coisas, é o que nós te pedimos. Nós entregamos, Pai, tudo a Ti. Nós entregamos essa semana a Ti. E nós te pedimos que a gente viva essa palavra nessa semana. Que a gente veja frutos dessa palavra na nossa semana, Senhor. Que de fato tempestades tenham cessado. Que de fato a gente esteja diferente diante das tempestades. Que de fato a gente cresça, que de fato a gente atravesse a tempestade, que de fato a gente chegue na outra margem, do outro lado, seguros em Cristo, porque torre forte é o Teu nome, Senhor. Nós entregamos essa semana a Ti, entregamos as nossas vidas a Ti, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, que Deus abençoe essa semana em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Deus abençoe.